Nosso cordial boa noite a todos. Boa noite. E sejamos todos bem-vindos mais uma vez à Casa do Caminho. A nossa abençoada chuva já está chegando. Essa chuvinha que tem nos acompanhado todos os dias, né? Mas eu acho que precisa limpar essa atmosfera que está um pouquinho pesada, né? Então deixa chover. Como diz a canção, deixa chover, deixa a chuva molhar, não é isso? Mas ela foi benéfica com a gente, esperou a gente chegar. Quem chegar agora já está chegando depois da hora, né? Mas ela esperou a gente chegar. E assim, sob as bênçãos de Jesus, sob a inspiração e orientação do nosso querido Bezerra, iremos iniciar mais uma reunião, nos preparando para esse grande banquete que Jesus reservou para todos nós na noite de hoje. Então vamos apacentar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos participar dignamente da reunião, muito mais do que participar, oferecer o que temos de melhor, né? As nossas melhores vibrações, para que possamos propiciar um ambiente, para que os nossos amigos espirituais tragam tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que merecemos. E o estudo desta noite vem através do nosso irmão Marcos, que é um trabalhador do Centro Espírita Esperança em Cristo, ali em Vista Alegre, e que mais uma vez nos dá o prazer da sua presença, atendendo ao nosso convite, o que desde já ficamos gratos. Para iniciar a reunião, com a mensagem do livro Orai e Vigiai, de Carlos Barcelli, pelo irmão José, tem como título Defende a Natureza. Quem não se importa com o que acontece à sua volta, não se importa com o que acontece dentro de si. Planta uma flor, limpa uma nascente, protege uma árvore. A sensibilidade espiritual se revela nos menores gestos. A indiferença pela natureza é do espírito que ainda não entrou em sintonia com a vida. A preocupação ecológica é própria dos que estão aprendendo a reverenciar o poder superior. O espírito embrutecido não atenta para as questões ambientais. Quem lida com a natureza está mais perto da paz, despoluindo o pensamento. Não ouvides que, sobre a terra, representas Deus para os que vivem na expectativa de tuas mãos. Que assim seja, e assim a nossa irmã Aline fará a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que todos possam estar em paz, recebendo esse abraço amoroso que a espiritualidade nos propicia, que dissipa tudo aquilo que nos aflige, que nos inquieta e que nos traz o refrigério de aqui estar nesse ponto de luz, educando os nossos sentimentos na senda do bem. E através do Mestre Jesus, estamos agradecendo a oportunidade do conhecimento crístico, pois através do conhecimento da verdade, aqui nos encontrando, libertando as nossas consciências das amarras da ignorância e nos realizando nos ideais da paz.
E essa paz, ela começa dentro de cada um de nós. Que todo o nosso educandário de amor receba esses eflúvios de amor e todos juntos vamos proferir a oração que Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim, que através dessa benéfica oração, todos possamos sentir a renovação, o equilíbrio e o bom ânimo. E agradecemos a presença de todos aqui presentes, mas do nosso irmão Marcos, que preparou o estudo desta noite com carinho. E assim, juntos, agradecendo a bênção do aprendizado e a essa nutrição espiritual direcionada a todos nós, vamos dar início à reunião Amor e Caridade, com essa chuva de bênçãos, te dizendo simplesmente: obrigada, Senhor, graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Lembrando a todos, vamos desligar o nosso celular. Boa noite. Boa noite. Abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. E vamos falar aqui, o tema proposto pela casa é renovar. Renovar é preciso. Renovação. Alguns historiadores, um grupo de historiadores especializados, liderados por Hilduran, depois de um trabalho de pesquisa, um trabalho que resultou numa enciclopédia, portanto, um trabalho ciclópico, esse trabalho chega a algumas expressões de pessimismo. Eles vão concluir, mais ou menos, dizendo que a criatura humana, o ser humano que chegou às estrelas, que tenta viajar para outros planetas, que chega próximo à tecnologia necessária para viagens interplanetárias, não teve a coragem ainda de viajar para dentro de si próprio. Declaram eles que, hoje em dia, ainda mata-se, ainda morre-se, pelos mesmos motivos do passado, sendo que com mais tecnologia, de maneira mais requintada do intelecto e da racionalidade, parecendo que a asa da moral, a asa do sentimento, a asa do amor não consegue acompanhar a asa da razão, a asa da inteligência. Allan Kardec vai ter a oportunidade de dizer que essas duas asas são necessárias para o nosso caminhar, para a nossa evolução enquanto espírito imortal. Porém, ele afirma que a maioria das vezes a asa da inteligência, a asa do intelecto, ela precede, ela vai à frente da asa do desenvolvimento moral. Porque é necessário que nós tenhamos a consciência, que nós possamos estabelecer exatamente o que é certo e o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é melhor ou o que é pior, para que nós possamos fazer as nossas escolhas de maneira mais correta, mais abalizada. Afinal de contas, uma escolha entre o que é bom e o que é ruim, no fundo, não é uma escolha. É fácil decidir entre o bom e o ruim, eu vou ficar com o que é melhor para mim. As escolhas difíceis estão entre escolher em duas coisas que são boas. Então, entre duas coisas que eu gostaria de ter, com qual que eu fico?
ou então escolher entre duas coisas ruins, ou qual era a menos ruim. A questão é que mesmo nas nossas escolhas, quando existe algo ali que claramente nos parece que é uma melhor que a outra, muitas das vezes essas escolhas estão abalizadas pela nossa ótica pessoal. Afinal de contas, a nossa noção de moral, a nossa noção de justiça, ela é muito pessoal. E ela normalmente acompanha o desenvolvimento daquilo que nós entendemos do que seja justiça. Se pensarmos bem em termos de sociedade, e quando vemos aí, agora o tempo inteiro, o judiciário sendo acionado para resolver conflitos, eu acho que nós nunca vimos tanto esse poder que era um tanto quanto considerado mais técnico, o judiciário sendo acionado, e muitas das vezes as decisões não nos agradam. Mas note que o direito, a legislação, as leis, elas têm o objetivo de resolver um conflito. Então, existe um conflito social. Duas pessoas que não conseguem se entender. E hoje em dia os tribunais tentam resolver lá de maneira amigável antes de partir para o júdice, para o litígio. Então, a ótica da justiça, ela tem muito a ver com as minhas convicções, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu entendo que é certo. Gosto muito do seguinte exemplo. Vamos pensar numa pessoa, melhor, numa família, essa família é constituída pai, mãe e 2 filhos. E aí, em determinado momento, os filhos crescem e um dos filhos sai de casa. Vai viver a vida dele. Estudou, arruma um bom emprego, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, consegue comprar uma casa, constitui família, se casa, também tem filhos e vai viver a vida dele, como há de se ser. O outro filho fica ali com os pais, como cada vez mais hoje em dia acontece, o filho fica ali junto do pai. O professor de filosofia da USP, o Clóvis de Barros Filho, ele fala que isso é um fenômeno muito interessante, porque na natureza não existe escolha. A natureza, quando ela tem que fazer alguma coisa, ela faz, não tem outra forma. A chuva chove, o vento venta, e a pera cai da pereira quando ela está madura. Então, toda fruta, quando amadurece, cai, ela não tem outra opção. A pera não tem a opção de falar assim, poxa, hoje está chovendo, está tudo sujo de lama, eu não vou cair hoje não, porque senão eu vou me sujar toda, eu vou deixar para cair amanhã. Não faz isso. O ser humano é justamente aquele que se descola da natureza. Essa é a característica de ser humano. Então, ele dá exatamente esses exemplos de filhos que cada vez mais ficam mais tempo com os pais, 20, 25, 30, 40 anos lá morando com os pais, porque ele não escolheu cair da pereira, não escolheu se apartar da árvore e continua lá. Então, no nosso exemplo, esse filho continuou com os pais. Os pais chegaram numa idade avançada, tiveram problemas naturais de saúde, desgaste, o filho ficou em casa, cuidou dos pais de maneira amorosa, de maneira muito atenciosa, e os pais, como acontece, o José me autorizou a falar isso para vocês, todo mundo morre, é inevitável, todos nós iremos morrer, e os pais morreram. E aí o que aconteceu? Ficou uma casa de herança, uma casa. Os pais tinham uma casa bacana, uma casa bonita. E aí aquele filho que ficou lá cuidando dos pais, ele achava que ele tinha todo o direito de herdar a casa sozinho, ficar com a casa só para ele. Afinal de contas, ele não foi viver a vida dele, ele não foi trabalhar, ele não foi constituir uma família, porque ele se dedicou aos pais. Então aquela dedicação que ele teve aos pais, em prejuízo da formação da sua vida, fazia com que ele entendesse que tinha o direito, seria justo que ele ficasse com a casa. Só que o outro irmão não concordou. Porque o outro irmão entendeu que ele,
foi para a vida, foi para a luta, foi se esforçar, estudou, trabalhou, constituiu família, né? Comprou seu imóvel com o suor do seu trabalho, e aí ele não usufruiu, né, daqueles benefícios que ele teria usufruído se tivesse permanecido com os pais. Então, note bem, são duas visões diferentes de justiça. Porque a justiça ela é pessoal, a justiça ela é individual. E aí, quando nós não conseguimos nos entender aqui, dentro da vida física, dentro das leis que regem as sociedades, nós recorremos ao direito, à justiça, que, em verdade, não tem o objetivo de fazer justiça. O direito ele tem o objetivo de resolver um conflito social. Uma vez estabelecido o conflito, o juiz vai lá e vai decidir o que vai ser feito. Vai ser vendida a casa, divide o dinheiro entre os dois. Os dois vão sair insatisfeitos. Os dois vão sair se achando injustiçados. Então, diante dessa vida que parece que a sociedade não dá conta das nossas demandas pessoais. Parece que nós estamos o tempo inteiro ali, como está na moda dizer, né, dentro da caixinha. Parece que nós estamos parametrizados, fazendo com que a nossa liberdade, daquilo que eu acho que deveria fazer, né, não aconteça da forma como eu gostaria. Muito bem, Allan Kardec vai perguntar no Livro dos Espíritos qual é o objetivo da encarnação. Para que nós encarnamos num corpo físico? E aí, os Espíritos dizem para ele que nós encarnamos com o objetivo de aperfeiçoar-nos. Veja que aqui ele não está dizendo que a gente está reencarnando com o objetivo de ser castigado, né? Aliás, Kardec, como um bom professor, ele vai seguindo uma linha pedagógica e didática. Veja que ele está partindo do pressuposto que nós estamos vindo encarnar na nossa primeira vida. Para que eu encarno? Para que serve a encarnação? A resposta: para se aperfeiçoar, né? Não é para castigo, não é para o meu karma, nada disso. Essa palavra karma não existe nas obras de Kardec. O karma ele tem um conceito diferente daquilo que Kardec estabelece como objetivo na encarnação. Então, o objetivo: me aperfeiçoar em provas ou expiações. Então, note bem que essa pergunta já deixa aqui uma característica sutil, que o que é provar ou expiar? O que é provar? Provar é passar por uma prova, né? O próprio nome já diz. É passar por um teste para verificar se você está habilitado para alguma coisa. Vai tirar uma habilitação, carteira de motorista. Você treina e vai lá passar por um teste, por uma prova. Você vai fazer um concurso público. É uma prova para ver se você está habilitado, se você está preparado para cumprir aquela função no serviço público. A mesma coisa dentro do serviço privado, né? Quando nós vamos ingressar numa empresa, normalmente a gente passa por uma entrevista, onde o entrevistador verifica exatamente isso, as nossas aptidões, as nossas habilidades. Às vezes tem uma provinha ou outra que a gente tem que fazer, e depois a gente passa ali por 3 meses de experiência. É isso? Depois desses 3 meses de experiência, que no fundo é uma prova, é um teste, aí você é efetivado. Então, provar é isso. Então, note bem que essa questão da prova, ela já traz ali intrínseco o conceito de que nós vamos passar por algo que vai ser, no mínimo, difícil. Nós não estamos aqui de férias. Então, por isso que às vezes vem a confusão com o conceito de karma. E ainda tem a expiação, ou expiação. O que é expiar? Expiar é quando eu me proponho a fazer uma tarefa e no percurso dessa tarefa eu erro.
intencionalmente ou não, né, de maneira culposa ou dolosa, como diz aí o direito. Gente, eu não sou da área de direito não, tá? Se tiver alguém aí achando isso, não, minha área é história e psicanálise, tem nada a ver com direito, mas quando a gente trata das questões sociais, né, temos que ter essa noção do direito. Então, quando eu estou ali executando a tarefa e eu erro, veja que esse erro, ele gera uma consequência. Às vezes eu insisto no erro e essa consequência vai crescendo, crescendo, crescendo. Ok, essa consequência, depois, ela precisa ser consertada. E quem é que vai consertar? Quem fez a bagunça. Vamos pensar assim, imagine que nós estamos seguindo numa linha reta. Essa linha reta, né, enquanto encarnados, a gente encarna e deveríamos seguir uma linha ali parametrizada, que seria as nossas provas, aquilo que a gente tem que passar, aquilo que a gente tem que provar dentro da família, escola, trabalho, um vizinho, socialmente, os problemas de saúde, tudo são provas. Então vamos dizer que no percurso dessas provas, eu acho essa prova muito complicada, muito difícil, porque olha só, por que é interessante a gente pensar que ela pode ser por dolo? O que é dolo? Quando eu tenho a intenção de errar, ou quando ela pode ser culposa, que é quando eu não tenho a intenção. Quando eu faço porque eu sei que está errado, mas eu quero fazer errado, isso agrava a minha responsabilidade. Vocês entendem? Se eu vou fazer alguma coisa, eu sei como deveria ser feita, eu sei a maneira correta de fazer, mas eu não quero fazer, então a minha responsabilidade em cima do resultado é de 100%. Isso é o que Kardec vai chamar, do mal, muito embora ele diga que o mal não existe enquanto conceito. Ele vai dizer que o mal é ignorância. Mas se a gente quiser entender assim, o que é uma pessoa má? É essa, ela está jogando xadrez. Aí jogando xadrez, vocês jogam xadrez, tem lá o cavalo, ele anda em L. Aí o cara vai jogar xadrez, ele movimenta a peça em linha reta. Não, peraí, você não sabe jogar xadrez? Você jogou errado. O cavalo anda em L. Ele fala, não, eu sei que o cavalo anda em L. Mas no meu xadrez, eu não quero aceitar isso. E aí você vê aqui um ponto muito forte de orgulho. O que é o orgulhoso? O orgulhoso é aquele que acha que ele é melhor do que todo mundo. Não, no meu xadrez, eu sei que é assim, mas para mim, eu não quero assim. Então veja que ele assume uma responsabilidade de maneira consciente. Porque Kardec fala que nós poderíamos atravessar todas as fieiras das encarnações e reencarnações e necessariamente não precisaríamos passar pelo mal. Fala assim, exatamente porque ele vai dizer que muitas vezes a gente erra por culpa, mas não por intenção. Ah, meu Deus, se eu soubesse que ia dar nisso, eu não tinha feito. Ah, eu pensei que o resultado ia ser esse, mas foi diferente. Poxa, eu achava que eu conseguiria. Então veja que aqui não há intenção, não há a responsabilidade. A sua responsabilidade, ela vai ser uma responsabilidade relativa. Tem um momento lá que ele pergunta assim, ele fala da questão da escravidão, ele fala da questão da escravidão no passado, porque a escravidão no passado era algo não só legal, a lei permitia um ser humano escravizar outro ser humano, bem como era chique. Era uma coisa bem vista socialmente. Você comprava uma mucama para dar de presente para sua filhinha de 5 anos, aquela moça ali ia servir a sua filha como escrava. As pessoas ricas tinham. Eu diria, né, que muito provavelmente, né, nós aí, se vivemos no Brasil, principalmente, que foi um dos últimos países a abolir a escravidão, essa eu acredito que seja a maior chaga coletiva do Brasil, o tempo que ele levou para abolir a escravidão, mas com certeza, se vivíamos naquela época e tínhamos condições, se éramos ricos, nós tivemos escravos. Nós tivemos escravos. Então,
ele pergunta, já que a escravidão naquela época, veja só a sutileza de Kardec, naquela época era algo legal, era algo socialmente aceito, então não havia erro, né? Não havia responsabilidade negativa, né? Não era uma coisa ruim escravizar, ou era? É mais ou menos a indagação que Kardec fala. E aí os espíritos dizem o seguinte, o mal é sempre o mal, e não há sofismas que possam transformar uma ação má em uma ação boa. Então vejam, é errado e ponto. O que muda? Já que Kardec está colocando essa questão do tempo, o que muda é a responsabilidade, justamente a consciência daquilo que aquela consciência que nós temos de que se isso é certo ou errado, né, se é bom, se é ruim. Então vejam que nós temos ações que são intencionais, temos ações que são culposas. Então, voltando para a nossa linha, nós estamos andando, né, numa linha ali, reencarnando, temos uma prova ali a ser cumprida, né, digamos assim, um roteiro espiritual, né, que os espíritos dizem que a gente não cumpre nem 10%. Né, e aí, em determinado momento, eu resolvo sair daquela estrada. Eu resolvo sair daquele caminho. Ou por culpa, né, de maneira enganada, porque eu achei que ia ser melhor, ou propositalmente, não, eu não quero, e aí eu saio daquele caminho. Percebam bem essa questão da dor e do sofrimento, né, porque nessa resposta que os espíritos dão a Kardec, quando ele fala que a encarnação tem o objetivo de aperfeiçoamento em provas ou expiações, e que cada um de nós deve tomar a sua parte na criação, portanto, nós somos co-criadores com Deus, e passando pelas vicissitudes da vida. Isso é o que os espíritos falam. Passar pelas vicissitudes da vida, nessa palavra vicissitudes, eu vou traduzi-la aqui de maneira tranquila, né, como dificuldades. A vida nos impõe dificuldades, justamente para quê? Para nós criarmos esse tônus muscular espiritual. A gente não aprende na zona de conforto. Quando está tudo bem, está tudo tranquilo, muito dificilmente. É claro que nós podemos aprender e evoluir de duas maneiras. Ou através do conhecimento, entendendo o que é para fazer, trabalhando e fazendo, ou através do sofrimento, sendo impulsionado pelo sofrimento, para fazer aquilo que devemos, porque todos nós estamos destinados à perfeição. A perfeição relativa, não a perfeição de Deus absoluta. Todos nós estamos destinados a nos tornar espíritos puros, como Jesus. E todos nós poderíamos sermos melhores agora, muito mais do que somos. Muito mais. Então, o que está faltando? Se nós estamos aqui já encarnados, reencarnados, porque aí Kardec pergunta assim, quando o espírito não consegue completar todas as etapas para a sua evolução, para se tornar um espírito puro numa vida, notem que Kardec está sendo pedagógico. Ele está partindo do princípio que só existe uma vida. Os espíritos disseram que para encarnar é para aperfeiçoamento, em provas ou expiações, passando pelas vicissitudes. Mas e quem não consegue, numa vida só, pergunta Kardec, chegar a essa evolução? E os espíritos dizem, tomando uma nova vida, ou seja, reencarnando. Reencarnando. Então, quando a gente sai dessa estrada, que seria o roteiro traçado para cada um de nós, ao sair dessa estrada, a gente não segue o rumo, a trajetória. Como é que a gente volta para ela? O que nos faz voltar? Porque aí, aqui que está o detalhe. Olha só, se nós estamos reencarnados, significa dizer o quê? Que nós estamos recebendo uma nova oportunidade. Que Deus nos deu uma folha de papel em branco para a gente refazer os cálculos. Que Deus troca os nossos corpos
troca a gente de família, troca a gente de país e às vezes troca até de planeta. Então o que está faltando? Está faltando renovação. Não basta reencarnar, é preciso que nós renovemos-nos. É preciso nos renovar, é preciso abandonar antigas práticas que nós estamos insistindo em praticar. Portanto, quando eu saio desse roteiro, que seria o roteiro evolutivo, mais curto, digamos assim, passando somente pelas provas, eu crio problemas. Esses problemas são o que vai gerar dor e sofrimento. Isso que vai gerar dor e sofrimento. E aí a gente acha que isso está muito relacionado com questão de karma, é o meu karma, eu tenho que passar por isso. Não! Nós buscamos isso. Nós optamos por isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Os espíritos falam assim, ó, analise, pense, reflita, e você vai chegar à conclusão de que a maioria das coisas que você se queixa, você criou nessa vida. Agora, aquilo que você não consegue achar explicação nessa, a gente passa para o anterior, uma doença em determinado momento da vida, né, um acidente, a morte de alguém, ou a própria morte de maneira abrupta, ainda muito jovem. E aí, esse incômodo que a gente começa a sentir, porque todas as vezes que a gente não cumpre as leis de Deus, nós somos incomodados, nós nos sentimos incomodados. Porque como somos filhos de Deus, e quem fala isso é o Haroldo Dutra Dias, né? Nós temos os genes de Deus em nós, do ponto de vista espiritual. A genética de Deus em nós. Nós somos filhos de Deus. Então, nós não fomos feitos para ficarmos no mal, para praticarmos o mal. Isso nos incomoda. Nós não fomos feitos para carregar orgulho, mágoa, inveja. Não faz parte do nosso DNA. Não é saudável para nós. Acontece que a gente insiste. Insiste, aí o que acontece? A gente começa a adoecer espiritualmente, adoece psicologicamente e, por fim, adoece fisicamente. Começamos a somatizar os nossos conflitos internos no corpo físico. E daí as doenças funcionais. Então, quando nós vamos saindo desse percurso, né, quando nós vamos passando um para trás, né, quando nós vamos achando que isso aqui é só uma bobagem, isso aqui é para eu me dar bem, mas não tem nada, porque todo mundo faz isso. Né? Eu sou assim mesmo, quando alguém pisa no meu calo eu não esqueço mais. Fez alguma coisa comigo, já era, acabou, eu não quero mais saber. Isso vai nos causando um incômodo, isso vai nos causando mal-estar. E para que isso? Para que serve esse incômodo, esse mal-estar? Misericórdia de Deus. É o mecanismo que Deus cria para a gente voltar para a estrada, porque com toda a dor e todo o sofrimento a gente insiste. Agora imagine se não tivesse dor e sofrimento. Porque a dor, ela faz parte da vida. A dor, ela faz parte dessas vicissitudes da vida, que nos incomoda, a chamada zona de conforto. Está tudo bem, daqui a pouco, toda vez que aparece alguma coisa fora, né, do normal, do protocolo, eu preciso pensar o que eu vou fazer, e agora como é que eu vou agir. Isso vai nos exercitando, isso vai nos melhorando. Né? A pessoa foi mal educada comigo, então como é que eu vou agir, como é que eu vou responder. Isso faz parte dos mecanismos para nós nos desenvolvermos. Acontece que a gente insiste, mesmo criando problemas. Agora imagine se não gerasse mal-estar, se não gerasse dor, se não gerasse desconforto. Imagina se as nossas doenças que nós temos, se elas não existissem, onde é que nós iríamos parar? Porque quantas vezes, né, a gente vai ao médico,
E eu já sei o que o médico vai falar. Precisa fazer dieta, precisa organizar sua alimentação, precisa fazer exercício físico. Eu não sei nem por que mais que eu vou lá, para tirar a vaga de quem quer fazer. Então a culpa é de quem? E o fato de nos trazer essas complicações é exatamente a misericórdia de Deus, como um pai amoroso que castiga o filho, trazendo a gente de volta para a estrada. Isso é expiar. Expiar é o retorno àquele ponto onde eu saí da estrada. Só que quando eu volto para a estrada, não dá para pegar atalho e sair lá na frente. Tem que voltar pelo mesmo caminho. E quando eu volto pelo mesmo caminho, o que eu vou encontrar? A bagunça que eu fiz. No meu caminho está bagunçado. Para eu passar, eu preciso arrumar a bagunça. E aí, as minhas tendências, a minha família, o meu trabalho, porque eu mudo de trabalho, né? Tem gente que muda de casa espírita, muda de casa espírita e está sempre com a mesma reclamação. Trabalhador da casa espírita. Ah, você está onde agora? Ah, estou na casa espírita tal, porque lá era assim, assim, assado. Tranquilo. E, pô, agora então você... Ah, não, essa casa agora é mais legal. Daqui a pouco você encontra a pessoa. Não, lá também ficou esquisito. Quer dizer, então, o problema é de quem? Um certo momento da minha vida, eu tive a oportunidade de estudar com a professora Nete Guimarães, e ela narra que ela trabalhou ela é formada em medicina, né, uma das formações dela, e ela trabalhou lá num dos estágios no Instituto Médico Legal. E lá no Instituto Médico Legal faz exame de corpo de delito quando a mulher denuncia agressão doméstica, né, a Lei Maria da Penha, essas coisas assim. E ela falou que na época nem tinha ainda a Lei Maria da Penha. Mas a moça foi lá fazer um corpo de delito porque tinha sido agredida pelo namorado. Aí fez, tudo bem. Aí imagina-se que terminou o namoro e tudo mais. E aí depois ela volta para fazer um outro exame de corpo de delito, porque ela terminou com aquele namoro, mas arrumou um outro rapaz que estavam até noivos para casar e tudo, mas foi agredida por ele. Aí faz um novo corpo de delito. Aí, depois de um tempo, ela retornou pela terceira vez, que teve um outro, né? Vejam bem, ela terminou com o primeiro, ela terminou com o segundo, e agora no terceiro a mesma coisa. O rapaz agrediu, ela deu queixa, tudo como tem que ser feito, né? Foi lá, fez... A questão é a seguinte, ela gosta de apanhar? Todo homem bate em mulher? Ela é muito azarada? Então, notem que a gente repete. Isso em psicanálise, assim, o Freud ele falava muito disso, né? Relembrar, repetir e elaborar. A gente relembra, repete, tenta elaborar aquilo. Aí não elabora, volta a repetir e fica nesse ciclo vicioso. Por quê? E aí, se a gente pensar em termos de reencarnação, nós reencarnamos em outro contexto, que veja, a reencarnação é uma folha em branco. A gente esquece, né? Claro que a gente carrega o quê? As tendências agressivas, teimosia. Eu tenho uma filha de 2 anos e 9 meses, minha primeira filha. Aí essa semana eu estou lá na sala, escutei a mãe gritando com ela. Não faz isso, sei o quê, joga no lixo, joga aí. Gritou, parou o grito, eu cheguei à conclusão, pelo grito, que nada aconteceu. Aí eu fui lá, falei, o que aconteceu? Ela acabou de tomar o suco, aquele suco de caixinha, ainda tinha um pouquinho dentro, ela jogou no chão, de pirraça. Aí eu falei, Manuela, pega a caixinha e joga no lixo. Ela ficou parada assim e falou que não. Pega a caixinha e joga no lixo. Eu falei mais ou menos, sem exagero, umas 25 vezes. Mas eu fui sendo mais enfático, né? Aumentando o tom de voz. Aí, depois da 25ª vez, eu falei, preciso mudar, né, a maneira. Eu falei, então vem aqui. Levei ela para a sala, coloquei ela sentada, falei, tá aí de castigo, na cadeirinha do pensamento, até você ir lá jogar a caixa no lixo, né? Eu boto ela nessa cadeirinha do pensamento mais ou menos uns 3 minutos. Para ela é o fim do mundo. Aí ela chorou, esperneou, chorou. Aí a mãe veio,
eu vi que a mãe, né, tentou se... Eu falei, ó, agora deixa, você não resolveu, agora deixa comigo. Aí ela chorou. Aí eu falei, então vamos lá botar a caixinha no lixo? Ela não respondeu. Aí eu peguei ela pela mão, vamos lá, botei, ela ficou assim parada na frente da caixa de suco, assim, ó. Falei, pega a caixa, Manuela. Ela não pegou. Aí ela baixou, para você ver, 2 anos e 9 meses. A tendência, de onde traz isso? Onde é que aprendeu esse negócio? Aí abaixou, aí eu falei, Manuela, pega, vai voltar para a cadeira. Aí ela pegou, aí eu abri a lixeira, porque ela não ia jogar. Eu abri a lixeira, puxei ela pela mão, ela fez assim, ó. Então, está entendendo que a gente... De onde veio isso? Esse orgulho, essa empáfia, essas tendências. A gente vai repetindo. Então, a reencarnação é a folha em branco que Deus deu para a gente, em um novo lugar, em um novo ambiente, às vezes com uma outra família, ou se com a mesma família, né, com diferenças de características físicas e a gente não lembra. O que falta? Qual é o objetivo da reencarnação? É que dentro da reencarnação é preciso haver renovação. É a famosa, né, mudança pessoal, reforma íntima. Precisamos abandonar o homem velho. E isso é uma tarefa nossa, porque está na hora da gente... Até quando a gente vai continuar dando desculpas? Até quando a gente vai continuar insistindo? O espiritismo não é para a gente dar desculpas, que a gente fala assim, na outra reencarnação eu vejo isso. A gente usa o próprio espiritismo para dar desculpa, da nossa falta de coragem para fazer aquilo que precisamos fazer. E aí eu me lembro de uma história. Essa história ela tem várias versões. Eu escutei já há muito tempo o Divaldo contando ela, e eu vou contar, né, dentro da lembrança que eu tenho com a minha própria narrativa. Havia, lá pela década de 30, de 40, nos Estados Unidos, uma mansão num bairro que hoje é uma cidade, Palo Alto. Essa mansão, que ficava no alto de uma colina, pertencia ao governador Stanford, que era governador da Califórnia. Cidade de São Francisco, ficava o bairro Palo Alto. O governador Stanford, por sua vez, também era senador. Foi senador, candidatou-se e era governador da Califórnia. O governador Stanford tinha uma bela e jovem esposa, muito bonita. Madame Stanford era tudo aquilo, né, que o biotipo social pretende para a beleza feminina. Ela era magra, ela era jovem, ela era muito bonita, ela se vestia muito bem. Madame Stanford, todos os anos, ela saía ao redor do mundo para comprar pratarias na Itália, tapeçarias no Oriente, joias preciosas para adornar a sua mansão, a fim de receber os convidados para os jantares que eram oferecidos ali da vida social. Madame Stanford e o governador Stanford tinham um filho de 6 anos de idade que chamava-se Leland. Leland era uma criança belíssima, uma criança loira, uma criança com os olhos verdes. E Leland, Madame Stanford e o governador eram uma família feliz. Eles viviam de maneira feliz. Então, um dia, aconteceu essas coisas da vida, essas vicissitudes, na família de Madame Stanford, uma tia. Essa tia que morava num desses bairros do subúrbio, da periferia, esses bairros de pobre, né? Essa tia que ela nem lembrava mais, a tia que também era pobre e que ela nem sabia quem era, essa tia morreu. A tia de Madame Stanford morreu e a imprensa descobriu. E colocou, morre a tia de Madame Stanford e Madame está de luto, está muito triste.
E Madame, obviamente, se revoltou. Se revoltou porque ela pensou assim, como é que essa velha foi morrer? E foi morrer na primavera, na semana do lançamento da ópera de São Francisco. Não podia ter deixado para morrer no inverno, porque aí todo mundo ficava em casa, não tinha problema nenhum, mas foi morrer na primavera, e Madame Stanford agora, pelo menos pelo que a sociedade esperava, estava de luto, e ela ficou revoltada, ficou muito chateada, porque os compromissos sociais e porque... E o governador, que amava muito a jovem esposa, falou, querida, por que você não vai brincar com Leland? Aí ela lembrou que tinha filho. Ela amava o filho, mas ela amava conforme a etiqueta. Ela via o filho uma vez a cada 3 dias, porque ele tem uma babá irlandesa, porque ele tem uma ãs francesa, porque temos uma governanta germana, e ele tem toda a ala oeste da mansão para ele. Então, ele é feliz, e como diz o protocolo, a cada 2 dias, 3 dias, ela vai ficar com o filho, por alguns momentos. E eu tenho dito muito isso, né? A infância é o momento de você realmente... É o momento ali que o filho, ele quer estar com você ali, olho no olho. Não é assim, ó, colocar para brincar aqui, ligar a televisão, ficar no celular junto com ele. Não é ali, é desligar tudo. Ele quer a sua atenção. Ele vibra com aquela atenção que você dá para ele. Nessa idade, porque depois fica adolescente, né? Muita gente aqui deve ter filho, vai ficar, meu pai é um chato, careta, não sabe de nada, então é um momento para a gente aproveitar. Então Madame foi procurar o filho na ala oeste da mansão. E ele estava na aula de música. Ela entrou, havia uma sala só para aula de música, ela entrou, tirou o sapato, um tapete, uma tapeçaria ali, do Oriente, ela foi entrando, ele estava numa pianola tocando uma canção muito bonita, muito bela. Ela escutou aquela canção, ele olhou para ela e disse, mamãe, você aqui? Sim, meu filho, mas que canção belíssima, Leland. É muito bonita. Você conhece a letra? Sim, mamãe, eu conheço. Então, Leland, cante para mim. Ele voltou a tocar e cantou em francês. E Madame não falava francês. Leland disse, a minha professora, ela me ensinou a cantar essa música em francês, mas o que diz a letra dela? Ora, mamãe, ela narra a história de um homem, de um pescador. Ele tinha uma família, ele tinha esposa e ele tinha um filho. E todo dia ele saía para pescar. Ele adentrava para o mar, fazia pesca, passava o dia inteiro pescando, depois voltava. A mãe e o filho ficavam aguardando-o na praia e eles voltavam para casa e no dia seguinte ele ia pescar, a mãe e o filho ficavam aguardando. Quando foi um dia, mamãe, ele foi e não voltou mais. A mãe e o filho ficaram ali aguardando por dias, por meses, e o pai não voltou mais. E aí a mãe virou-se para o filho e disse, meu filho, o seu pai foi levado pelas sereias. Eu vou buscá-lo, vou tomá-lo de volta para nós, você me aguarda. E a mãe entrou e nunca mais voltou. E a criança permanece na praia, mamãe, esperando o retorno do pai e da mãe. Ó, Leland, mas é uma música muito triste. Tu gosta dessa letra? Sim, mamãe, eu gosto porque ela se parece comigo. Como assim, Leland? Tu és o filho do governador da Califórnia, afogado nos compromissos políticos e sociais. Leland, mas eu sou tua mãe, eu estou aqui, sempre atrás de papai, para também participar dos compromissos sociais. Ora, Leland, tu és cruel, Leland, mas eu estou aqui, eu vou ficar contigo 1 semana. E Leland encantou-se. Leland sorriu e falou, mamãe, 1 semana, mas por que, mamãe? Porque uma tia de mamãe morreu. E aí eu vou ter que passar 1 semana em casa de luto. Mamãe, quantas tias nós ainda temos dessas? E Madame, ali com Leland, os dias foram passando e Madame foi ficando cada vez mais entediada. Uma dessas amigas
meio esquisitas de Madame, falou assim: já sei o que você pode fazer para ir para as ruas. Vamos fazer a caridade. Você vai a um orfanato, vai levar guloseimas, vai levar doces, nós vamos visitar o orfanato. Madame gostou, mandou preparar a carruagem. A carruagem é cheia de pedras preciosas, cavalos de raça, ali os empregados, preparou as guloseimas em bandeja de prata, tudo preparado. Madame entrou na carruagem e aí Leland apareceu na escadaria. Estava vestido com uma roupa de veludo azul e os seus olhos verdes, que Madame dizia que às vezes tinha vontade de arrancá-los para fazer um cordão e guardá-los junto ao peito, apareceu e Madame disse: Leland, quer vir comigo? Oh, mamãe, claro. Leland entrou na carruagem junto com Madame e partiram rumo ao orfanato. Leland perguntou: mamãe, para onde nós vamos? No orfanato, Leland. Fazer a caridade. Ah, orfanato, mamãe? Sim. Mamãe, e o que é orfanato? Leland, tu não sabe o que é orfanato? Não, mamãe, nunca ouvi essa palavra. Orfanato é o lugar onde ficam os órfãos. Sim, mamãe, mas o que são órfãos? Meu Deus, o que será que essas professoras ensinam para essas crianças hoje em dia? Madame era bonita, era bela, era magra, era rica, mas não tinha muito discernimento. Leland, órfãos são crianças que não têm pais e não têm pães. Mamãe, mas existem crianças que não têm pais e que não têm pães? Leland, mas mamãe, não é papai o governador da Califórnia? Leland, problemas políticos, Leland. Não se meta nisso. Problemas de adulto, problemas políticos. Mas, Leland, chegaram ao orfanato, Leland desceu da carruagem e se deparou com os orfanatos, com o orfanato e com os órfãos, as crianças que são iguais em qualquer parte do mundo, aquelas crianças com o olhar de fome, com a testa suarenta e suja, a cabeleira assanhada, os dentes projetados para fora. Mas Leland encantou-se e falou: mamãe, são crianças, mamãe. Mamãe, vamos brincar, traga. E Leland agarrou logo uma bandeja daquela de doce. Comam, comam. E como comem os órfãos? Como é o seu nome? Mary. Qual o seu nome? John. Qual o seu nome? Paul. Mary, Paul, John. Comam, vamos brincar. E Madame começou a se sentir incomodada com aquela intimidade do seu filho com aquelas crianças. E disse: vamos embora, já fizemos a... Mas mamãe, eu nunca brinco com crianças. Mas vamos embora, Leland. Voltaram, entraram na carruagem, um tanto quanto em silêncio. Em determinado momento, Leland falou: mamãe, a senhora percebeu que tinha uma parede lá nos fundos que estava para cair? Lógico, Leland. A senhora percebeu o odor pútrido? Sim, Leland, percebi. Por quê, Leland? Mamãe, a senhora sabe aqueles $1000 que o meu padrinho me deu de aniversário? Sim, colocamos na caderneta de poupança. Já tinha esse negócio de caderneta de poupança. Colocamos na caderneta de poupança para o seu futuro. Mamãe, eu gostaria de dar os $1000 para os órfãos. Leland, de jeito nenhum, nem pensar. Mas mamãe, o dinheiro não é meu? Leland, mas é para o seu futuro. Está lá para que você possa se beneficiar. Mamãe, o que são $1000, mamãe? Esse colar que a senhora está no pescoço custa $600.000, mamãe. Mamãe, lá em casa tem pães que se dão aos cães. Jogamos comida fora todos os dias. Leland, não se meta nisso. Não sei por que você veio a esse orfanato. Estou muito arrependido de ter lhe trazido. Mamãe, aliás, que dia nós voltaremos ao orfanato? Nunca mais. Nunca mais você voltará a esse orfanato. Mas mamãe, para que lado fica o orfanato? Para que tu quer saber disso? Para que lado, mamãe? Leland, para lá. Ah, mamãe, então é lá que estão os meus irmãozinhos. Que irmãozinho, Leland? Tu és filho único. Você é filho do governador. Chegaram a casa, Leland desceu. Mamãe, para que lado fica o orfanato? Para o lado de lá, Leland. Ah, então lá estão os meus irmãozinhos, os órfãos. De instante em instante, Leland vinha e falava: mamãe, o lado de lá está os meus... Leland, você
não tem irmãos. Você nunca mais vai a esse orfanato. Esqueça essas crianças miseráveis, Lela. A ralé da sociedade. Você não deve se misturar. Mas, mamãe, Lela adoeceu. Febre, primeiro uma febrinha, depois febre alta. Madame levou o médico constatou, olha, ele está com uma doença, com um transtorno psicológico, ou a senhora leva-o ao orfanato, ou tira ele do país, para que ele esqueça e se afaste. Vamos sair do país. Aproveitaremos que não fizemos nenhuma viagem desse ano e vamos dar uma volta pela Europa. Viajaram, quando tomaram um navio para fazer essa viagem, Lela sobe no navio e fala, mamãe, para que lado fica o orfanato? Para lá, Lela. Ah, mamãe, os meus irmãozinhos. Em todo o país que Lela chegava, mamãe, para que lado? E a febre foi aumentando, a doença foi se agravando, Lela caiu gravemente de cama. Madame desesperada, meu Deus, Lela, fique bom, Lela. Mamãe, os meus irmãozinhos, mamãe. E Lela delirava na febre e traga o médico, mas não tem médico que possa resolver isso. Tragam, só tem o médico da Rainha Vitória. Tragam o médico da Rainha Vitória. Tragam a Rainha Vitória, se for preciso. Eu tenho dinheiro para pagar. Lela continuou, mais grave, adoecendo. Madame resolveu voltar à Califórnia correndo porque ela percebeu que o filho iria morrer. No caminho de volta, Lela disse, mamãe, diga, meu filho, peça, meu filho, tudo o que você quiser. Você pode me levar até a sacada aqui do camarote do navio, mamãe? Sim, meu filho. Vamos lá, fique bom, meu filho, fique bom. Mamãe, para que lado está o orfanato? Para lá, Lela. Lá estão os teus irmãozinhos, os órfãos. Fique bom, Lela. Fique bom que nós vamos ao orfanato. Mamãe, quando eu morrer, Lela, mamãe, quando eu morrer, a senhora será uma mãe que não tem filhos. Sim, Lela. E os órfãos, mamãe, são crianças que não têm mães. Mamãe, a senhora promete que quando eu morrer, a senhora será a mãe dos órfãos? Tudo, meu filho. O que você quiser. Tudo, prometo tudo. Mamãe, eles estão chegando, os meus irmãozinhos. Mary, John, Paul, são eles. Eu vou com eles, mamãe. Não, meu filho, não vá, fique bom. E Lela morre nos braços de Madame Stanford. O navio chega de volta a São Francisco, na Califórnia. O governador havia decretado luto oficial por 3 dias, a banda fúnebre. Madame pede que coloque o filho no caixão, na carruagem e se dirija imediatamente ao orfanato. Para a carruagem, Madame desce um tanto quanto translocada, puxa o caixão, os empregados ajudam. Aí estão, Lela, aí estão os teus irmãozinhos, os órfãos. Perdoa-me, meu filho, perdoa-me. Aí estão os teus irmãozinhos, os órfãos. 20 anos se passaram. Um cronista brasileiro, Feliciano Terra, fazia uma entrevista com a antiga dama da sociedade de São Francisco, Madame Stanford. O governador havia morrido de desgosto. E Madame agora morava numa casa, num casebre miserável, no subúrbio de São Francisco, na Califórnia. Ela tinha uma cadeira de balanço onde ela estava sentada e o cronista pergunta, Madame, a senhora só tem essa casa? A senhora teve uma das maiores fortunas do mundo? Sim, agora eu só tenho essa casa e essa cadeira para me sentar. Eu dei tudo aos meus filhos, os órfãos. Madame, no primeiro ano depois que Lela morreu, havia doado mais de $100 mil para um orfanato. No outro ano, ela havia construído 3 orfanatos. E no outro ano ela percebeu que as crianças precisavam muito mais do que abrigo de educação e ela mandou construir uma escola para os órfãos, que hoje
transformou-se na Universidade Stanford, uma das 10 maiores do mundo, que fica no alto de uma montanha, em Palo Alto, na Califórnia. E Madame disse, eu dei tudo que eu tinha, eu dei minha vida aos órfãos. Madame, e aqueles $1.000? Aqueles $1.000 não. Aqueles $1.000 eram de meu filho, e eu mandei empregá-lo na construção de um orfanato só para crianças loiras, de olhos verdes, em homenagem ao meu filho. Madame Stanford era um espírito reencarnado na sociedade americana, numa vida que talvez a maioria de nós gostaríamos de ter. Agora, a senhora Stanford, no subúrbio de São Francisco, era uma mulher renovada. Renovada pela dor, pelo sofrimento, mas acima de tudo pelo amor infinito que ela tinha pelo filho e que ela não soube perceber naquele momento. Então sejamos nós aqueles que amam. Não precisamos ficar aguardando a dor, o sofrimento, o desamor para começarmos a trabalhar em prol de nós mesmos. Sejamos nós aquele que ama, aquele que oferece um copo de água fria, aquele que para no momento de tumulto para escutar uma pessoa que está mais nervosa do que a gente. Sejamos nós aquele que diz olá, aquele que cumprimenta, aquele que mesmo estando tudo complicado tem sempre um sorriso no rosto. Sejamos nós aqueles que buscam o amor, aqueles que buscam a renovação pelo amor, trabalhando incessantemente pelo amor. Como dizia o mestre, meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Então, vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados e aflitos. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Muita paz. E assim agradecemos ao nosso irmão Marcos mais uma vez pela sua atenção, por aqui estar conosco, trazendo a sua mensagem edificante, de alerta para todos nós, né, nessa nossa caminhada. E que Jesus nos conceda tantas outras oportunidades como esta. Nosso agradecimento ao nosso Marcos, leve o nosso abraço a todos e continuamos. A Casa do Caminho fica à sua disposição sempre. O nosso muito obrigado e prosseguindo então, vamos aos nossos passos. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.
Jesus querido, amado Mestre, mais uma vez fomos nós os teus convidados para esta noite, os convidados de Bezerra, desses nossos amigos, para que mais uma noite juntos desfrutássemos de tudo de bom e de melhor, Jesus querido, que tens a nos oferecer. Acima de tudo, tivemos uma noite de oportunidade ao aprendizado. Aprendizado este trazido pelo nosso irmão Marcos, para quem, Jesus, te rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. Pois é, Jesus querido, estamos nós, neste nosso querido planeta Terra, caminhando diante das nossas dificuldades, das vicissitudes, de tudo aquilo comum a um planeta de provas e expiações. Tu bem sabes, Jesus querido, o quão difícil para todos nós a renovação tão trazida aqui pelo nosso irmão Marcos e tão necessária a todos nós. Essa transformação do homem velho ao homem novo, a necessidade de nos libertarmos, logicamente de forma gradativa, de todas as mazelas, de todos os pequenos sentimentos que nos afastam de Ti, Jesus. Por vezes ainda fazemos as piores opções, mas Tu bem sabes o quão pequeno ainda somos nesta caminhada. Sim, nos esforçamos para caminhar ao Teu encontro, pois sabemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Mestre amado, ajude-nos, sê conosco, fortaleça-nos na fé, na coragem, no entusiasmo, para não esmorecermos no meio do caminho. Que possamos Te sentir acima de nós, nos erguendo nos momentos difíceis. Que possamos Te sentir diante de nós, nos mostrando o caminho a seguir. Mas por tudo somos gratos, Jesus querido. Queremos sim exercitar esta gratidão do muito que já recebemos. Mas precisamos também exercitar a fraternidade e lembrar desses nossos irmãos que caminham conosco, mas que passam por situações delicadas,
vítimas de tantas catástrofes que assolam o nosso planeta. Esses nossos irmãos vítimas do terremoto, mas tantos outros vítimas das enchentes, das secas, vítimas do desamor, tantos outros nos campos de batalha sem paz e sem trégua, há tantos outros com fome, sede e frio que perambulam abandonados. Sim, Jesus querido, são os nossos irmãozinhos, os irmãos que estão conosco a caminho. Como somos beneficiados, queremos, Mestre Jesus, que a Tua luz chegue até eles, envolvendo-os na Tua graça, na Tua misericórdia, para que, apesar das dificuldades, encontrem forças, coragem, fé para o recomeço. Na certeza sempre, Jesus querido, que tudo passa e que dias melhores virão. Abençoando também te rogamos todos os enfermos nos hospitais, nos seus lares, jogados pelas ruas, que sintam as tuas mãos curadoras sobre todos eles, aliviando dores e sofrimentos, para que mereçam o quanto antes o retorno à saúde. Enfim, Jesus querido, somos todos gratidão. Mas te rogamos que nos aproximamos dos dias de folia. Sim, são momentos que damos muito mais trabalho à espiritualidade. Que esses amigos espirituais, dedicados ao trabalho dos dias de folia, como o nosso querido Bezerra, possa envolver a todos, orientando, intuindo, para que haja um número menor possível de desencarne, de sofrimento, de dor, de tragédia. Abençoe a todos, onde quer que estejam. E assim, que passemos nós esses dias e que retornemos com o mesmo entusiasmo e a mesma fé para prosseguirmos nas nossas atividades. Obrigado, querido Bezerra, que está sempre conosco, nos orientando e fortalecendo. Obrigado, Mãe Santíssima, que intercede junto a seu Filho por todos nós. Obrigado a todos os amigos espirituais e a nossa gratidão maior a Deus, nosso Pai, por mais este dia abençoado no nosso processo reencarnatório. Assim sendo, damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quando assim em breve
Obrigado, Bisa. Vamos lembrar a todos da nossa campanha do quilo, tá? Sempre que puder, tragam um quilinho. Precisamos montar as cestas básicas dos assistidos e tá difícil, viu? A gente sabe que tá difícil para todo mundo, mas estamos tentando e precisamos da colaboração de todos. Tragam sempre um quilinho, sempre que puderem. Lembrar da nossa campanha também do chovalzinho de bebê. Aqueles que desejarem contribuir, procurem a nossa secretaria. Lembrar que semana que vem é a semana de carnaval, nós não teremos reunião nem na segunda, né, o estudo, nem na quarta-feira de cinza, tá? Então, retornaremos no dia 27 aos estudos e no dia 1º à reunião do salão. Quero registrar a presença das nossas irmãs que nos visitam hoje mais uma vez, né? E lembrar que nesses dias de carnaval teremos 3 aniversariantes, a nossa irmã Regina, a nossa irmã Célia e Emilce. E Yasmin também, é muita gente. Então todos antecipadamente recebam o nosso abraço, o nosso carinho, os nossos votos de felicidade, tá? Que tantos outros aniversários como este possam estar aqui conosco. E a todos cuidado para não rasgar a fantasia, tá? Cuidado com a folia e vamos todos na paz de Jesus.